Durante a gravidez, o bebê fica dentro de uma bolsa cheia de líquido, o líquido amniótico. Vocês já pararam para pensar sobre esse líquido, o quanto ele é especial e importante para o desenvolvimento do bebê? Pois esse vídeo de hoje é para falar sobre o líquido amniótico, sobre as suas curiosidades e o quanto ele é importante para o desenvolvimento do nosso bebê. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje para falar sobre o líquido amniótico. Eu vou contar 9 curiosidades sobre esse líquido tão impressionante que acompanha o nosso bebê durante a gestação. A primeira delas é que o bebê literalmente vive dentro desse líquido. Isso porque o líquido amniótico é o ambiente onde o bebê cresce, se mexe, se desenvolve. Ele é uma piscininha quentinha e segura que protege o bebê contra choques, barulhos e que mantém o corpinho dele numa temperatura ideal. 2. No começo, esse líquido é feito de água da mãe. Isso porque nos primeiros meses, esse líquido é feito basicamente de nutrientes e água da própria mãe que atravessam a placenta. Então é muito importante que a mulher se hidrate, né? Principalmente aí nesse início da gravidez, beber bastante água. A gente sempre tá falando que a gestante tem que beber bastante água. Todo mundo, né? Mas principalmente a gestante, ela tem que beber bastante água. E depois, com o passar das semanas, o bebê começa, digamos, participar dessa produção do líquido amniótico. Mas calma aí que eu já vou contar que essa é a terceira curiosidade. A terceira curiosidade, então, é justamente como que o bebê participa dessa produção do líquido amniótico. O bebê, ele reabastece esse líquido amniótico. Isso porque dentro do útero, o bebê tá o tempo todo engolindo o líquido amniótico e fazendo xixi. Então, ele engole, produz o xixi e solta o xixi no próprio líquido amniótico. E ele vai meio que engolindo o próprio xixi misturado com o líquido, mas não precisa ficar com nojo, tá, gente? Esse xixi é limpinho, então é seguro pro bebê, faz parte da natureza, né, do nosso desenvolvimento. E essa ação de engolir o líquido e fazer o xixi, esse processo, é uma forma do bebê treinar e desenvolver ali os seus órgãos internos. Então ele está trabalhando o sistema digestivo e o sistema urinário. Então é muito interessante como a natureza trabalha para regular essa produção do líquido e também para já estar desenvolvendo essas funções básicas aí do organismo do bebê. 4. Esse líquido amniótico tem cheiro e sabor. Pois é, o líquido amniótico ele muda de gosto ali conforme a alimentação da mãe. Então, quando a mãe se alimenta, o bebê sente o sabor desses alimentos através do líquido amniótico. E acredita-se que essa alimentação da mãe seja uma forma de estar ali desenvolvendo o paladar do bebê e vai ter impacto depois em como esse paladar vai se comportar após o nascimento. Já o cheiro do líquido amniótico seria um cheiro parecido com cândida. E é legal a gente saber dessa informação, porque quando a gente tem ali o final da gestação, muitas mulheres têm um escape de urina, né? Porque o bebê tá muito pesado e aí ela tem um afrouxamento ali da musculatura urinária e às vezes ela espirra ou ela dá risada e escapa uma urina. E aí, no final, a gente pode ficar naquela confusão. Nossa, será que é urina? Será que tá vazando o líquido da bolsa? E aí uma forma da gente tirar essa dúvida, ou será que é corrimento, né? Uma forma da gente tirar essa dúvida é a gente cheirando o líquido que tá escapando, né? Se for urina, vai ter um odor característico ali de xixi, e o líquido amniótico tem esse odor mais parecido ali com cândido, um odor cândido. 5. O líquido amniótico abafa os sons externos, então dentro da barriga não é totalmente silencioso, porque o bebê ouve os sons do organismo da mãe funcionando. Por isso que muitos bebês após o nascimento, eles têm um relaxamento, ali uma facilidade de sono, quando a gente coloca os ruídos brancos, que são sons parecidos com os que o bebê ouvia dentro do útero da mãe, né? Então a gente até brinca que é o som de secador de cabelo, de máquina de lavar roupa, né? Som de máquina de lavar louça, esses sons de chuveiro, água, que são sons ali do intestino da mãe, do coração, dos batimentos ali, estômago, tudo funcionando, mas tudo os sons externos são abafados pelo líquido amniótico. 6. A quantidade de líquido amniótico varia durante a gravidez. Então, no início, a gente tem uma quantidade pequenininha ali de líquido amniótico. E por volta do 7º mês, a gente pode chegar a ter 1 litro de líquido amniótico dentro dessa bolsa. E essa quantidade de líquido, ela sempre é acompanhada nos ultrassons e ela é uma informação muito importante, porque se o bebê tem muito líquido, isso pode impactar na saúde dele, e aí a gente tem que acompanhar
que é o conhecido como polidrâmino, então é uma condição da gestante que tem que ser acompanhada de perto, geralmente é uma gravidez até que é tratada no alto risco, que a gente fala, e também, se a gente tem pouco líquido, é o oligoâmino, também pode dificultar ali o desenvolvimento do bebê, também é outra condição que tem que ser acompanhada de perto. Então, essa quantidade de líquido é muito importante e ela gira aí em volta de até 1 litro por volta do 7º mês. E outra curiosidade é que no final da gestação, essa quantidade vai naturalmente começando a reduzir conforme o corpo tá se preparando para o parto. Então, quando a gente vai vendo que vai ter uma diminuição gradual ali do líquido amniótico, já é um sinal também de que tá chegando o momento do nascimento. 7. O líquido amniótico contém células do bebê. E isso é incrível, né? Dentro do líquido amniótico, a gente contém células que vêm do próprio bebê. Por isso que existe até um exame chamado amniocentese, no qual o médico coloca uma agulha dentro do útero e ele colhe um pouquinho do líquido amniótico e aí ele consegue analisar o DNA do bebê para saber ali sobre doenças genéticas, sobre sexo biológico e sobre várias outras informações ali do DNA através desse líquido. Então é como se fosse ali uma amostrinha de DNA do bebê. 8ª curiosidade é que ele se renova o tempo todo. Então, às vezes a gente tem a impressão que esse líquido é produzido no começo da gravidez e ele fica ali, né, até o final. Mas não, todos os dias esse líquido é renovado através da ação do corpo da mãe junto com o corpinho do bebê e ele é renovado várias vezes ao dia para manter esse líquido sempre limpinho e cheio de nutrientes ali necessários para o desenvolvimento do bebê. Então, assim, realmente a natureza é perfeita, né? É um mecanismo muito complexo que acontece dentro do nosso útero sem a gente nem ter noção de tudo que está acontecendo ali. E a 9ª curiosidade é que a bolsa não rompe do jeito que acontece nos filmes, tá? Geralmente quando a gente vê novelas, filmes, a mulher tá ali bem barriguda, né, no final da gestação, e aí de repente a bolsa estoura e sai aquela enxurrada de água, né, e é no meio do shopping, onde for, e aí ela corre pro hospital e o bebê já nasce. Não é assim que acontece na maioria das vezes, tá? Normalmente a gente tem um rompimento de uma pequena porção ali da bolsa e aí a gente vai tendo um escape de líquido aos pouquinhos, né? Que é o que eu falei, que muitas vezes se confunde com corrimento vaginal ou ali com escape de urina, por isso que é importante a gente conhecer ali o cheiro do líquido amniótico. E isso sinaliza pra gente que tá chegando o momento do parto. Então, principalmente nesse final de gravidez, é muito importante que você fique alerta ali a sinais de vazamento na calcinha, né? Como que acontece. Eu lembro que na minha primeira gravidez eu tive o rompimento da bolsa e foi assim, eu lembro que eu levantei por volta de umas 11 da noite pra fazer xixi. Aí eu fiz xixi, né? Mas a gestante faz xixi toda hora, principalmente à noite. Eu tava de 38 semanas já, eu fiz xixi e eu voltei pra cama. E aí quando eu deitei na cama, eu percebi que tava de novo vazando xixi sozinho, sem eu estar fazendo esforço nenhum, tava saindo líquido. E aí eu fiquei observando e eu percebi que de tempos em tempos, às vezes eu tossia e aí saía mais um pouquinho de líquido. E aí eu falei, eu acho que a bolsa estourou. E aí eu comecei a observar esse comportamento, não tava tendo contração, mas eu comecei a observar. Quando eu tossia, saía e não tinha cheiro de urina, tinha realmente um cheiro. Eu não senti muito cheiro de cândida, mas eu senti um cheiro diferente, não era cheiro de urina. Era um cheiro mais alcalino, assim, não sei explicar, gente, é um cheiro diferente. E aí eu fui até o hospital pra ver e realmente minha bolsa tava rompida, né? Então foi bem assim, você percebe que não é diferente de um xixi, né? Mas às vezes e era uma quantidade pouca pra moderada, mas não era assim que nem na novela, não. E aí você percebe que tá diferente, né? Então observa, tem que observar, principalmente no final da gestação. Às vezes a gente tá ansiosa pro bebê nascer logo e toda hora a gente acha que tá entrando em trabalho de parto, né? Mas é importante a gente observar esse sinal, porque é um sinal de que tá chegando o momento do parto e não vai acontecer igual na novela. Às vezes acontece, mas na maioria dos casos é bem diferente. E uma 10ª curiosidade para quem ficou até aqui é que nem sempre a bolsa rompe. Existem alguns casos em que o bebê nasce dentro da bolsa, a bolsa nasce íntegra. Então, às vezes a mulher entra em trabalho de parto, tendo as contrações ritmadas e tudo, dilata, e a bolsa não rompe, o bebê nasce dentro da bolsa. Chama parto empilicado, é a coisa mais linda. Se você buscar aí na internet, você encontra até vídeos de parto empilicado, é a coisa mais linda. Você vê como que o bebê
tá ali dentro da bolsa. Mas agora eu quero saber de vocês, conta pra mim aqui nos comentários como que foi a sua experiência aí rompendo bolsa, rompeu igual a da novela, rompeu aos pouquinhos, como que você percebeu, ou se o seu bebê de repente nasceu aí num parto empelicado. Conta pra mim aqui nos comentários como que foi a sua experiência e não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, isso ajuda demais o meu trabalho. Também se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!